A tradição tem um novo nome. Cucina Francesco. Olá, bom dia. No ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Você é sempre um motivo de grande satisfação para nós contar com a sua audiência, com a sua companhia, com a sua participação. Se você quiser fazer perguntas hoje para o nosso entrevistado, o telefone é o 3721-6955. Você também pode participar pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Tiago Cavelanha. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Zambrano, obrigado pelo convite. Bom dia, Zé Lauro, bom dia a todos aqui da TV Poços, bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, satisfação tê-lo aqui com a gente. Zé Lauro Vieira também colabora com a gente nesta oportunidade, participando como debatedor. Tudo bem, Zé Lauro? Tudo ótimo, Fábio, mas como Bem-vindo. digo sempre, tem espaço para melhorar. E um bom dia para todos. Sem dúvida nenhuma. O vereador Tiago Cavelanha tem a sua atuação no Legislativo, mas sem dúvida nenhuma vamos pautar basicamente o programa por conta de uma entrevista que o prefeito cedeu ao Jornal da Mantiqueira no sábado passado, dia 14, e ele citou o vereador Tiago Cavelanha e, na realidade, é uma questão que a gente até quer saber em relação a isso. Foi citado, por exemplo, que a respeito dos servidores que ganham abaixo do salário mínimo, segundo o prefeito, o vereador Tiago Cavelanha poderia ter contribuído para resolver esse problema no governo anterior, através de emendas no projeto que estabiliza, então, todos os salários de todos os servidores, no mínimo, com o salário mínimo, né? É possível fazer emenda desse jeito? Zambrano, eu fiquei extremamente surpreso com essa fala do prefeito, porque mostra... Repercutiu, né? Pois é, repercutiu e mostra um total desconhecimento dele enquanto chefe maior da nossa cidade. Já com quase 3 anos de governo, já era para ele ter aprendido alguma coisa e saber direitinho qual é o papel do Executivo e qual é o papel do Legislativo. É óbvio que o vereador não pode intervir no salário dos servidores públicos. Isso cabe exclusivamente ao Executivo, no caso ao prefeito, já que é ele que responde, na lei de responsabilidade fiscal, por o teto máximo que pode ser gasto com a folha de pagamento, no caso de 54%. É inaceitável isso que ele falou, é uma aberração e demonstra aí claramente um total despreparo ou uma falta de assessoramento para vir escrever o nome da gente numa matéria dessa aí, escrever o nosso nome, ainda vinculado a tamanha besteira. Então, senhor prefeito, isso não cabe ao vereador colocar emenda, nós não podemos colocar, aliás, quem dera se nós pudéssemos colocar emenda e mexer aí nos salários dos servidores. Infelizmente, isso que ele falou não procede, não está certo e mostra, como eu já disse e repito, um total desconhecimento da lei e do papel de cada um. Infeliz a sua fala, senhor prefeito municipal, e aí agora eu quero saber como é que vai ficar isso, se vai ter uma retratação, se ele vai desmentir isso que ele falou, se ele vai corrigir isso, da mesma forma como ele falou aí, totalmente em verdade, totalmente Isso gerou errado. uma polêmica ontem na sessão, né? Teve um certo bate-boca assim entre os vereadores, alguma discussão, né? O primeiro fato que chama a atenção é que esse requerimento, esse questionamento só foi votado ontem. A Câmara só aprovou esse pedido de informações ontem. Então já causou uma certa estranheza porque essa entrevista foi dada sábado. Ele respondeu de véspera. Ué, como assim? Como que ele já teve acesso a esse requerimento e como que ele já sabia se esse requerimento seria aprovado ou não? Como que ele teve acesso ao conteúdo? O que eu estava perguntando? O que nós estávamos questionando? Então, o primeiro ponto foi esse. Qual foi o requerimento, vereador? Não, ele simplesmente, o requerimento é um requerimento simples que pergunta aos órgãos do Executivo o que está sendo feito para que essa questão dos servidores que ganham abaixo do mínimo seja regularizada. Eu entendo que é uma situação complicadíssima, é uma situação que não tem uma solução fácil e nem rápida, é uma situação que não é de hoje, isso vem de outras gestões, mas é uma situação que merece ser pensada
frequentemente. Nós não podemos deixar esse assunto cair no esquecimento e deixar o servidor continuar ganhando abaixo do mínimo. Isso não é correto. Então, mesmo que a solução não seja simples, mesmo que a solução não seja rápida, algo precisa ser planejado com relação a isso. Só que o requerimento sequer tinha sido aprovado, sequer tinha sido discutido e o prefeito já estava rebatendo. Isso gerou uma certa estranheza, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fui me retratar, quando eu fui pedir essa retratação por parte do prefeito, aliás, na tribuna, o líder do executivo, o vereador Paulo Tadeu, se exaltou, dizendo que eu estava colocando não era verdade, sendo que eu estava simplesmente lendo o que foi citado pelo próprio prefeito na entrevista. Então, isso é ruim da gente ver, porque quando a situação é favorável, então nós temos que acatar. Quando a situação é contrária, não aceitam-se críticas ou outras colocações. Cabe lembrar que nos 2 primeiros anos da atual gestão na Câmara, o vereador Paulo Tadeu falou por último na tribuna em praticamente todas as sessões. Semanalmente, durante os 2 primeiros anos, ele foi o último a falar enquanto era presidente, sem sequer poder ser aparteado. Agora, quando a situação é inversa, é motivo de discórdia ou de se sentir ofendido. Eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que a Câmara é uma casa democrática e que cabe a fala de todos nós, sendo ela positiva ou negativa. E cabe ao Executivo e aos representantes dele lá no Legislativo, como o líder do prefeito, escutar isso e buscar uma solução, como a oposição escutou os 2 primeiros anos pacientemente, o que não aconteceu ontem. É lamentável a atitude do líder do prefeito na Câmara de ter deixado a sessão aos berros, ter não ouvido por completo a minha fala. Eu estou na Câmara já há 6 anos, quase 7 anos aí, e não tinha visto atitude tão grosseira como essa, viu, Zambrano? Ficou muito feio por parte dele. Mas, Thiago, e como anda as contas da Prefeitura com relação aos fornecedores e até mesmo aos servidores públicos? Está tudo em dia? Tem expectativa e, com relação ao futuro próximo? Como andam essas contas? Está sendo cumprido todos os compromissos? Zé Lauro, eu acredito que com os servidores sim, apesar de ter um atraso aí naquele repasse do Vale Alimentação, que ainda não foi pago, os salários estão em dia. Essa infeliz entrevista trata exatamente disso, dessa situação crítica que a Prefeitura se encontra, economicamente falando, e o prefeito tenta nessa entrevista, no meu ponto de vista, dividir esse ônus com a Câmara. A situação poderia ser outra se a Câmara tivesse aprovado, por exemplo, o repasse do DME. Ora bolas, não cabe a ele intervir ou a julgar o serviço do Legislativo, né? Até porque essa história de querer tirar dinheiro do DME está ficando cansativa já. Ao invés de pensar assim, ao invés de se pensar formas de tirar dinheiro do DME, se estivessem pensando em outras formas de arrecadação, talvez esse problema já teria resolvido. Vamos aqui na cidade vizinha de Pouso Alegre, que está arrecadando aí quase 10 milhões, com um trabalho sendo feito para a recuperação da dívida ativa, dando oportunidade para o cidadão colocar suas contas em dia e encher os cofres da Prefeitura. Aqui não, ao contrário, fica-se só estudando formas de como tirar dinheiro do Departamento Municipal de Eletricidade, tentativas consecutivas, uma atrás da outra, e esquece de pensar em outras formas ali que poderiam ser, inclusive, muito mais eficazes. Ele reclamou, inclusive, na entrevista a respeito também da demora na aprovação da questão da nota fiscal, né? Nota fiscal premiada? Premiada, isso. Outro erro, aí sim uma mentira. Esse projeto, quando foi lá para casa, ele estava tão mal escrito, Zambrano, que o parecer das nossas assessorias é que ele fosse rejeitado de imediato. Nós, vereadores, eu inclusive fui relator desse projeto. Nós lá na Comissão de Justiça, inclusive presidida pelo líder do prefeito, o senhor Paulo Tadeu, praticamente reescrevemos esse projeto juntos, os 5 vereadores, eu, o vereador Joaquim, o vereador Paulo Tadeu, Maria José Casciotti e o vereador Rogério Andrade, praticamente reescrevemos esse projeto para ele acontecer, dando aí total demonstração de que quando o projeto é bom para a cidade, independente de partido, nós trabalhamos para que ele aconteça, para que ele seja real. E aí o que a gente observa, ao invés de um sinal de gratidão, de agradecimento porque isso aconteceu, não, a gente observa uma crítica porque demorou muito para votar.
Então, eu particularmente como vereador não aceito dividir com o senhor prefeito e a sua equipe a condição precária que a prefeitura se encontra. Não foi a Câmara que contratou a FFX, não foram os vereadores que contrataram a Amadeus, não foi a Câmara que contratou Eicon, não foi o Legislativo que contratou Projeta, não é o Legislativo que está gastando quase R$1 milhão em decoração natalina numa época crítica para o nosso município. Então, me desculpe, mas dividir essa cota com o Legislativo, pelo menos eu não visto essa carapuça. Acho que se estamos passando por esse momento crítico na prefeitura hoje, em parte sim é em função da crise mundial e em parte sim é falha grave na gestão do município hoje. Ok. Agora, Zé, você pode fazer no próximo bloco? Não se importa? Ok. A gente vai então para o intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, participar também, o nosso telefone 3721-6955 está disponível na rede social. O endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. 35ª edição Mega Cycle 2015 em Poços de Caldas. De 20 a 22 de novembro, no estacionamento do Ronaldão. Shows, exposição de motos e acessórios, test ride, lançamentos, wheeling, gincanas, muitos brindes, curso de pilotagem gratuito e muito mais. Mega Cycle, o melhor evento motociclístico do Hemisfério Sul. Apoio TV Poços. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas.
Goto Joias e Relógios, vendas e consertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214 Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! De volta com o Jornal do Sul de Minas, no segundo bloco, hoje entrevistando Tiago Cavelanha com a participação de José Lauro. Ele, no final do bloco anterior, começou a pergunta e eu interrompi. Pode fazer agora. Eu gostaria de saber do Tiago o seguinte, que nós temos aí notícias de que algumas prefeituras da região, inclusive de cidade porte médio, mais ou menos como Poços de Caldas, inclusive Lavras, que é uma cidade já com mais ou menos 100 mil habitantes, encontra-se em dificuldade de cumprir as suas obrigações, inclusive junto ao funcionalismo público. Pagar o salário dos servidores. Pagar o salário dos servidores, que inclusive eu vi, né, entrevistas com alguns funcionários, da reclamação já do salário que não tem recebido em dia. E mesmo a programação para o cumprimento dos próximos salários já está bastante afetada. Eu perguntaria se Poços de Caldas corre esse risco também de chegar nesse ponto de atrasar salário de funcionalismo, atrasar o pagamento de fornecedores. O pagamento de fornecedores, a gente tem notícia que já tem acontecido realmente, inclusive de algumas empreiteiras, que não tem saído o pagamento. Corre o risco também aqui em Poços de chegar nessa situação? Bom, Zé Lauro, como você já colocou, o pagamento de fornecedores já está atrasado já tem algum tempo. Fornecedores aí das refeições, construtoras, como você colocou, a questão dos combustíveis. Até a Embralia, a Vina, né? Também. A Vina também parece que está com o seu pagamento bastante atrasado. Com relação ao salário de servidores, eu não vou aqui afirmar aqui que isso pode acontecer, porque eu acredito que isso seja uma prioridade, não só dessa, mas de qualquer gestão. Agora, comparar Poços com qualquer outra cidade do sul de Minas também não é um caminho correto. Poços, Zé Lauro, se autorreferencia. Poços é difícil de você compará-la com qualquer outra cidade daqui do entorno. É uma cidade que tem 160 mil habitantes, com um orçamento de quase 600 milhões de reais no ano. Então, quando você traz aí a comparação de qualquer outra cidade do entorno, a nossa realidade é muito diferente das outras. Nós temos uma arrecadação significativa. Mesmo em queda, mesmo essa arrecadação caindo, nós ainda temos um orçamento que enche e brilha os olhos de qualquer outro prefeito da região. Então, comparar a nossa situação a Lavras ou qualquer outro município, eu acho que não cabe aqui, principalmente quando a situação é pagamento de servidores. Ô, Tiago, em relação à questão de sinalização também, existem aí algumas placas sobre placas aí, né, atualmente foram colocadas. Essa situação vai ser revertida? Vocês, os vereadores, manifestaram em relação a isso? Eu não sei se será revertida, eu tomei conhecimento disso, eu já vi algumas placas que estão, no meu entendimento, mal instaladas. Não foi questionado ainda a respeito disso por parte de nenhum vereador, pelo menos até ontem. E precisamos cobrar aí de quem autorizou essa instalação naquele local, quais serão as ações corretivas para que aquilo não fique como está, né? Gastou-se uma quantia significativa na confecção e instalação dessas placas, foi até um tema bastante polêmico aí nas redes sociais, bastante discutido. Eu acho que ficou bom, as placas são boas, são necessárias, porém devem ser planejadas os seus locais de instalação, né?
Mais uma vez, o que a gente observa, Zambrano, é, de certa forma, um amadorismo aí de sem um planejamento de uma pessoa estudada, consciente, coerente, que demarcou aonde seriam, né, os melhores locais para que essas placas fossem instaladas. Espero realmente que eles corrijam isso, ou retirando a placa antiga, ou mudando a placa nova de local. Aproveitando o gancho aí da sinalização de placas, perguntaria ao Tiago se existe algum projeto pelo Executivo de melhoria no trânsito da cidade, para, por exemplo, desafogar a João Pinheiro, criando vias estruturais, ligando a rodovia do contorno, que já existe no projeto, mas nunca foi executado. E também, talvez, o aproveitamento do leito da ferrovia, da antiga ferrovia, para que fosse liberado melhor o trânsito e o fluxo, melhorando também na região no sentido leste-oeste. Tem algum estudo por parte da Prefeitura nesse sentido? Eu desconheço. Mais uma vez, o nosso trânsito aí está comandado por pessoas que não possuem experiência nenhuma nesse aspecto. Ao invés de se cumprir o que foi prometido na campanha, que era a criação de uma companhia de tráfego, uma companhia de trânsito aqui em Poços, que é urgente e necessária, trazendo aí pessoas competentes, contratando aí pessoas que realmente dominam o assunto, o nosso trânsito está aí nas mãos de pessoas amadoras. Podem até ser pessoas boas, bem intencionadas, mas amadoras. Como era em outras gestões também, não vamos dizer aí que isso é uma exclusividade dessa não. E que o resultado disso é o que a gente vê. Trevos, por exemplo, daquele lá próximo ao Tem Mais, próximo à madeireira, próximo ao supermercado São Michel, né? Próximo à madeireira ali do Manuel Roque, que foi feito e refeito e até hoje está lá sem terminar. Então são intervenções, como eu já disse, amadoras, que geram um transtorno gigantesco para a população e o pior, não se tem ali um responsável técnico que caso ocorra algum acidente, caso ocorra algo mais grave, possa responder legal e judicialmente por aquela obra, no meu ponto de vista, muito mal feita. Tiago, a Lúcia ligou e disse que está tudo atrasado na Prefeitura, inclusive no que se refere à parte patronal. Isso preocupa, porque o órgão público não tem aí essa isenção, tem que contribuir ali com todos os direitos trabalhistas desses servidores. Então, Lúcia, obrigado pela informação, cabe a nós aí questionarmos e termos acesso a essas informações. Obrigado pela sua participação. Você está despertando um ponto interessante. Dá uma sequência. Às vezes o salário está em dia, mas a questão patronal, estando atrasada, você está tirando o direito do servidor da mesma forma. Tem uma pergunta aqui também do Marcelo do Bortolã. Ele diz que vi todo o movimento sobre a diminuição do salário dos vereadores e depois não vi mais nada. O salário dos vereadores diminuiu ou continua no mesmo valor? Marcelo, eu também estou igual a você. Vi o movimento e depois não vi mais o que aconteceu com isso. Esse movimento acho que parou, não foi enviado nada oficial à Câmara por enquanto, né? Até agora nós não recebemos nada oficial. Não sei de verdade quem que estava à frente disso, quem que estava organizando, se era uma associação, se era um grupo de pessoas. É óbvio que eu fiquei sabendo que isso estava acontecendo, mas oficialmente nada foi entregue à Câmara até agora. Então, me coloco na mesma situação sua aí. Não diminuiu o salário, não foi votado nada nesse sentido, porque não recebemos nada oficialmente até agora. E já aproveitando essa deixa aí, qual seria a sua opinião a respeito do salário do vereador? Zelor, eu acredito... Está justo? Acha que pode aumentar, pode diminuir? Eu acredito que o vereador ele é representante do povo. Nós estamos ali para fazer a vontade, para fazer ecoar a voz de um volume de pessoas. Se realmente é isso que a população quer, eu acho que o vereador tem que pelo menos dar ouvidos a isso. Agora, particularmente, aí não mais como representante do povo, mas como cidadão, não entendo que esse seja um caminho para a melhoria da qualidade do legislativo. Eu acredito que se o legislativo vai mal, cabe ao povo cobrar, trocar o vereador, votar melhor nas próximas eleições, não reeleger quem está lá, enfim, coloquem pessoas mais capacitadas, como acharem melhor. Agora, não é diminuindo o salário que você vai ter uma melhoria na qualidade. Se a qualidade não está boa, cabe à população participar mais, cobrar, escolher melhor, mas não diminuir o salário.
A pessoa que faz esse movimento, muitas vezes, não sabe do verdadeiro trabalho do vereador. Acredita que ele vai lá só no dia de terça-feira, apertar 2 ou 3 botões ali e não enxerga todo o trabalho de preparação que tem, de reunião, de comissões, de estudo desses projetos, desses debates que acontecem, dessa exposição que acontece, isso nem sempre é positiva, e principalmente da responsabilidade de quem está ali, votando e decidindo os rumos que a cidade toma. Então, caso acreditem que o salário deva ser diminuído, eu concordo fazendo o meu papel de representante do povo. Mas, particularmente, enquanto cidadão, acredito que isso vai ser um atraso e nós teremos aí com isso uma piora na qualidade dos membros ali que serão eleitos nas próximas câmaras. Vale lembrar que a Câmara devolve todo ano recurso para a Prefeitura do seu orçamento, sempre tem uma sobra e normalmente é com isso que a Prefeitura paga o 13º salário, normalmente a segunda parcela. E eles não têm telefone celular, eu acho isso interessante, não tem telefone celular corporativo, cada um tem o seu, e também não usam veículo da Câmara, né? Isso é um fator de economia. A nossa Câmara é uma Câmara extremamente enxuta, Zambrano, e reconhecida nacionalmente por isso. Nós temos um único veículo para atender aos 15 vereadores, cada vereador possui um único assessor, nós não temos celular, como você já colocou, não recebemos o 13º, como muitos acreditam que a gente ainda receba, não ganhamos por sessões extraordinárias como era no passado, isso não acontece mais, e o resultado disso é, como você colocou, a devolução. Aí esse ano me parece que vai estar na ordem aí de quase 5 milhões de reais para o Executivo, que na verdade não é uma devolução, né, Zambrano? É uma doação, porque esse dinheiro garantido por lei é da Câmara Municipal. A Câmara não gasta, por consequência, doa aí para que o prefeito possa acabar cumprindo com as suas obrigações. Geralmente, usualmente, usa esse recurso para pagar o 13º dos servidores, né? Tá bom. Zé Lauro, agora você faz no próximo bloco de novo. Bloco, tá outra bom? vez. Legal. A gente vai para um intervalo novamente. Se você quiser continuar, se você quiser participar, mandar a sua opinião ou fazer uma pergunta, 3721-6955. Só para completar, a Lúcia disse que em relação ao atraso patronal, é patronal do Instituto de Assistência. Só esse detalhe. Então agora sim a gente vai para o intervalo, voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Para comemorar seus 95 anos, a Carneiro Casa e Construção inaugura em Poços de Caldas a maior casa de material de construção do sul de Minas. Venha conhecer a nova Carneiro Casa e Construção. São mais de 9.000 metros quadrados de área, amplo estacionamento, centro de distribuição no local e mais de 10.000 itens à sua escolha. Compre tudo em até 5 vezes no cartão ou em 10 vezes no crediário. Despachamos para toda a região. Avenida Edmundo Cardilho 2779. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
Vila Mogi, seu café com mais sabor. Já pensou ter à sua disposição toda a estrutura da Unimed Poços para manter seu diabetes sob controle? Receber a orientação de uma equipe multidisciplinar, com avaliações clínicas periódicas, consulta com nutricionista, acompanhamento continuado e muito mais sem gastar um centavo por isso? Ligue 3729-3300 e inscreva-se no programa de acompanhamento do diabetes. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento. Tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas, Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora a vez é do Zé Lauro. Eu gostaria de saber a opinião do Tiago com relação à reeleição nas câmaras, tanto legislativo municipal como estadual e federal. Você acharia interessante se fosse limitado o número de reeleições aos candidatos, caso de vereador e deputados? Zé Lauro, eu sempre manifestei dizendo que a oxigenação no legislativo ela é fundamental, ela é necessária. Eu acho que novas ideias são sempre muito bem-vindas e isso muitas vezes só acontece quando você tem a renovação do corpo legislativo. Agora, nós não podemos esquecer que quem elege aqueles que estão lá é o próprio povo. Então, quando às vezes a gente critica, o vereador tem 6 mandatos, o vereador tem 7 mandatos, ele não está ali porque ele se impôs, ele está ali porque ele foi eleito, né? Então, foi a população quem votou e democraticamente ele foi escolhido. A oportunidade de renovação, ela é dada em todas as eleições. Novos nomes se colocam aí em disputa e muitas vezes acabam até conseguindo a eleição. Prova a eleição de 2008, da onde os 12 vereadores que ocupavam as cadeiras na época, 7 vereadores nunca tinham sido eleitos a nada. Você tinha a vereadora Maria Cecília, a Cissa, vereadora doutora Regina Cioff, eu, vereador professor Flávio, vereador pastor Valdir Sementilli, vereador doutor Rogério Andrade e o vereador Joaquim da Farmácia. Então, dos 12, 7 eram novatos. Mas isso aí, Tiago, também precisa ver a forma da reeleição, né?
e da candidatura, o patrocínio de campanha, tudo isso envolve também na manutenção dos mesmos nas campanhas. Em todas as campanhas aparecem os mesmos, porque aqueles que já estão no poder têm mais facilidade de lançar sua candidatura, porque já está ali, inclusive com recursos, e os próprios partidos já vê a facilidade, inclusive, na campanha. Seria o caso de limitar também a reeleição, mas também mudar o financiamento de campanha, porque muitos entram, querem entrar, mas não tem como participar da campanha, porque não tem onde firmar, angariar dinheiro. Eu entendo sua colocação, respeito, acho que você está em parte correto quando fala de talvez limitar o número de reeleições para o Legislativo também. Agora, vincular a eleição exclusivamente à questão econômica, ela não é uma verdade. Eu conheço candidatos aí que gastaram aí uma verdadeira fortuna e não se elegeram. Não só na última eleição, mas em outras também. Como conheço candidatos que gastaram muito pouco e tiveram uma expressão gigantesca de voto. Vou tomar um exemplo positivo aqui, o Joaquim da Farmácia. Quem o conhece, quem trabalha com ele diariamente, sabe que é um vereador extremamente humilde, que se elegeu em 2008 gastando quase que nada, teve uma votação muito expressiva, foi para a reeleição em 2012, aumentou sua votação com um custo mínimo. E, por outro lado, você tem vereadores, candidatos aí que investiram uma bela quantia de dinheiro, fazendo material, campanha, médicos, com cartazes, etc., que não tiveram a votação que imaginavam que teriam. Vamos lá, rapidinho, que está chegando ao final do programa. Eu tenho uma pergunta e tem duas aqui de telespectadores. A Solange pergunta qual a sua opinião em relação ao vereador Paulo Tadeu ontem no final da reunião. Eu já me manifestei aqui, Solange, já falei que foi uma das ações, uma das atitudes mais grosseiras que eu já vi nesses 6 anos e meio que estou lá como vereador. Jamais eu vi um vereador levantado da sua cadeira aos berros e se retirar de uma sessão porque não gostou daquilo que foi falado. Ao contrário da atitude dele, ele deveria tomar como exemplo a atitude dos vereadores de oposição que aguentaram ali pacientemente ele falando por 2 anos consecutivos aí como último ocupante da tribuna sem poder ser aparteado. Depois, inclusive, se a Solange quiser assistir a reapresentação do Jornal à Noite, tem a resposta inteira dele. O Carlos Roberto diz que mora na Avenida João Pinheiro e diz que o Rio está tão sujo pela irresponsabilidade da administração e seus secretários, né? Ele quer saber se por isso tem a possibilidade de pedir impeachment. Eu acho que não. Acredito que não é motivo para impeachment, Carlos Sérgio, mas você fala uma coisa, irresponsabilidade da administração. Isso é uma coisa que a gente vem repetindo aí e escuta muito. Infelizmente, queria muito que a situação fosse outra, queria poder estar aqui hoje elogiando e não criticando. A limpeza dos rios vem sendo cobrada com veemência, não só por parte de mas de vários vereadores na cidade, e o que a gente observa é que voltaram os períodos das chuvas e nada foi feito. Verdade. Agora eu tenho a minha pergunta, que é em relação à questão das charretes, né? Você é um vereador que trabalha aí nesse tema já faz algum tempo. E agora foi implantado o tuk-tuk aí. Qual a sua opinião em relação a isso? Zambrano, sou autor de um anteprojeto que foi encaminhado para o Executivo, pedindo que ele regularizasse isso por lei. Que viesse para a Câmara uma lei de autoria do Executivo e nós pudéssemos votar aprovando a ação, né, a implantação do serviço de transporte turístico através dos tuk-tuks em Poços de Caldas. Fiquei muito feliz quando vi aí o prefeito autorizando de forma experimental por decreto esse serviço, já que nós já temos um empresário instalado na cidade explorando esse serviço. Só fiquei um pouco chateado, um pouco aborrecido, porque ele não deu os verdadeiros créditos a quem de direito. Isso é um projeto de lei que todo mundo sabe que eu trabalho ele há anos, desde o meu primeiro mandato, e quando ele se realiza, aí o prefeito toma para si todas as glórias da ideia e o faz por decreto, sem mencionar que já existe esse anteprojeto de minha autoria. Achei deselegância da parte dele, acho realmente que ele não precisa disso, não seria feio para ele assumir que essa ideia não era dele, que essa ideia já tinha gente trabalhando, mesmo ele sendo a autoridade competente para fazê-la valer.
Então, ao mesmo tempo que fico feliz por ver esse projeto, esse sonho acontecendo, fico triste por ver que ele tomou para si uma ideia que não é dele. Foi bom, porque pelo menos ele teve alguns comentários positivos aí nas redes sociais, coisa que fazia muito tempo que ele não tinha. Então, ele acabou pegando aí uma carona nessa ideia e espero que ele dê continuidade nisso, transforme o anteprojeto em lei e a Câmara possa aprovar e outros empresários também tenham a oportunidade de explorar essa atividade dos tuk-tuks, que no meu ponto de vista é um primeiro passo para a diminuição e o encerramento das charretes em Poços. Ok. Zé Lauro, dá tempo de mais uma, rapidamente. Eu gostaria de ver com o Tiago o que ele teria a sugerir para que o trânsito na cidade fosse melhorado. Zé Lauro, nós temos que pensar na forma de diminuir o trânsito, não é melhorar o trânsito, é diminuir. Hoje, para você melhorar o trânsito, você tem que diminuir, você tem que tirar o volume de carros que nós temos nas ruas. Então, coisas devem ser pensadas no seguinte, ações devem ser pensadas no seguinte sentido: estimular o transporte coletivo, o uso do transporte coletivo, estimular o uso de transportes alternativos, como a bicicleta, por exemplo. E o que a gente observa é o contrário disso, né? Um estímulo muito grande para que as pessoas comprem cada vez mais veículos, comprem carros e, obviamente, façam uso desses carros. Acho que o Brasil aí caminha na contramão e, ao invés de evitar mais carros nas ruas, ao contrário, estimula que o cidadão compre cada vez mais carros e os carros se tornem mais acessíveis. Em Poços de Caldas não é diferente. Nós deveríamos ter políticas educativas e darmos aí segurança, condições, conforto para que o cidadão possa ir trabalhar de bicicleta, para que o cidadão possa trabalhar a pé, para que o cidadão possa trabalhar de coletivo, transporte público. Essa é a minha ideia. Legal. Vereador Tiago, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades, tudo de bom. Obrigado, Zambrano. O programa passou rápido hoje, Foi. né? Agradeço muito a oportunidade e sempre que me convidar, estou à sua disposição. Obrigado à TV Poços e a todos que nos assistiram. Zé Lauro, grato pela colaboração também, tudo de bom para você. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e desejo sempre um bom trabalho aí para o Tiago. Obrigado. É hora da gente tomar um café Vila Monge e um pão de queijo, saboreando pão de queijo. Eu me despeço desejando uma boa quarta-feira, amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.